Olá, amigas e amigas do nosso amigas e amigos do nosso De Conversa em Conversa, esse programa da revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva e eu e Bia, minha querida amiga Bia Martins, vamos dar início a esse segundo episódio, né, Bia? O que nós temos para hoje, Bia? Diga aí. É isso aí, Luiz. Segunda edição aqui do nosso programa de Conversa em Conversa, né? Que a gente sempre gosta muito de conversar, somos amigos. Isso. E agora queremos que a nossa conversa possa ficar um pouco mais pública, quem sabe até com a participação também de comentários das pessoas, né? Então, você quer falar um pouquinho de qual vai ser o nosso tema de hoje? Porque no primeiro episódio foi você que sugeriu e você apresentou, né, Bia? Que eu gostei muito, por sinal. Nós tratamos daquela propaganda, né? Ou não, publicidade. Eu aprendi a diferença entre publicidade e propaganda por causa daquele programa, em que aparecia Rede Viva, a nossa querida Elis Regina, né? Conversamos sobre aquilo, acho que foi muito interessante. E agora, foi uma proposta sua, né? E agora a minha proposta, né, que a gente submeteu aí eu submeti a você aprovou, que é falar um pouco sobre esse livro da biomédica, né, eu acho, Natália Pasternak e Carlos Orsi, um livro cujo título é meio escandaloso, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, Bia, para não, deixa eu ver aqui, o título, talvez nem tenham sido eles que bolaram esse título. Tem cara assim de título bolado por editor, sabe? Né? É um título marqueteiro, né? A gente pode dizer isso, né? Porque hoje, né, se você quer laico, você tem que causar uma certa treta, né? Não podemos dizer a sociedade do espetáculo, isto é da treta, ou da treta, isto é do espetáculo, né? Que o espetáculo agora adquiriu, em boa medida, a forma da treta. Então, o título é escandaloso para caramba, diz assim, que bobagem, com um acento de exclamação do tamanho de um bonde. Aí fala, subtítulo, pseudociências e outros absurdos Sim. Que não merecem ser levados a sério. Editora Contexto, né? E isso gerou uma polêmica viva, né, Bia? Mas eu queria destacar, né, apresentar talvez um aspecto que eu não vi pelo menos ser tratado, que é sobre como avaliar as assim chamadas sabedorias tradicionais. Esse seria meu tema para hoje. E você, Bia, o que você vai destacar para a gente? Não, eu também me surpreendi muito assim com a maneira grosseira, né, através da qual eles abordaram todos os outros saberes, né? E fiquei pensando assim que eles partem, qual o lugar da onde eles partem, né? É um lugar da ciência, que a ciência seria assim como se fosse um funil, que tudo que entra dali sai na forma de verdade, né? Algo incontestável, inquestionável. E a gente que teve alguma proximidade com estudos sobre a ciência, né? Filosofia da ciência ou estudos sociais da ciência e da tecnologia, a gente sabe que não é assim, né? Que a ciência ela sempre está dentro de um contexto, e de um contexto de interesses, né? E de disputas, né? A ciência é uma produção humana. Então, como ela é uma produção humana, ela também tem uma história, né? E ela está inserida aí, né, nesse contexto, as disputas políticas, econômicas, etc. E eles querem apresentar como assim, olha, nós temos aqui, isso é verdade, tá? O que não está aqui, dentro, que não segue aqui o nosso método, nossa fórmula, não é verdade, não é isso, é mentira, é perigoso. E um ponto também que eu acho interessante, só vamos dizer assim, pontuar, né, não é bem um destaque, mas também de mencionar, é que esse debate que eles propõem, eles mesmos colocam, eles têm uma agenda, né? Eles já verbalizaram isso. Qual é a agenda? Acham que todos esses conhecimentos, que por sinal eles misturam alhos com bugalhos ali, né? Bota coisa de OVNI junto com psicanálise, astrologia junto com homeopatia, acupuntura, assim como se fosse tudo, misturando tudo assim para pegar. Nada disso vale nada, mas qual é o propósito? O propósito também é fazer com que nenhum dinheiro, eles defendem que nenhum dinheiro público deva ser investido
em nenhuma dessas coisas. Inclusive, vamos dizer assim, na homeopatia e acupuntura, que são terapias complementares no SUS, né? E que, por sinal, assim, pelo que eu pude saber e me informar, são terapias que estão de maneira assim muito precária no SUS, há poucos postos do SUS têm realmente esse atendimento para ser, vamos dizer assim, não, estão disputando aí com outras, com a medicina que pode curar o câncer. Não, em nenhum momento, nem a homeopatia, nem a acupuntura no SUS se propõe a curar doenças graves, mas só como terapias complementares para prevenção e bem-estar da população. E, além disso, também o pessoal da psicanálise, que entrou mais nesse debate, pelo menos foi o que eu acompanhei mais, eles alertam para o caso de que, então, a psicanálise não pode estar na universidade pública, isso, porque é um pseudo-saber, que já é uma palavra que já tem uma conotação bem pejorativa, né? Então, não pode mais ser ensinada nas universidades, porque é pseudociência. Então, tudo isso é muito ardiloso, né? E às vezes esvala para uma má-fé, até, eu acho. Então, acho que essas são minhas considerações aí iniciais sobre o tema. Você falou assim, de onde eles falam, né? Eu diria, eles não falam desde a ciência. Eles falam desde a ideologia. Acho que isso que os críticos da Natália e do Carlos, né, não observaram, a meu ver, de modo adequado. Eles não falam. Tem uma carteirada, nós somos cientistas, né? Uma carteirada, mas eles falam desde ideologia. Agora, um tipo muito específico de ideologia, que é a ideologia cientificista, que quer se confundir com ciência. A ideologia cientificista é a ideologia que não ousa dizer seu nome, ideologia. Entende? Então, tem todo um jogo, você já apresentou já algumas coisas, né? Que diz o seguinte, olha, quem que está falando? Não é uma ideóloga. Quem está falando é uma cientista. Mas o que ela produz nesse livro não é ciência, é ideologia. Lindo, tenta botar a minha e a Bia juntos, porque eu olhando para a minha cara, acho meio esquisito. Tenta colocar nós dois juntos ao mesmo tempo, querido, por favor, se for possível. Isso. Eu vejo a Bia, como é uma conversa, a gente precisa estar olhando um para o outro. Olho no olho. Olho no olho. Então, Bia, eu acho que a primeira coisa, desde onde eles estão falando, eles se apresentam como cientistas. Eles são, mas ao produzir esse livro, eles não estão sendo cientistas, estão sendo ideólogos e, vou dizer assim, rasteiros. Ele não é cientista, ele é jornalista. Jornalista, divulgador de ciência, né? Ok. E então... é marido dela, jornalista, divulgador científico. Mas a gente ouve a voz da Natália o tempo todo nesse livro, né? E o que empresta possivelmente algum valor é porque é obra de um cientista. É obra de um cientista fazendo ideologia. Né? Isso que eu gostaria de ressaltar também. É um tema muito complexo, não vai dar para a gente esgotar, né? Mas, Bia, eu não vou nem tratar disso agora nesse... Talvez eu trato isso isoladamente em uma outra questão, sobre a ideologia cientificista. Eu gostaria de falar uma coisa mais específica também que não foi tratado. É os saberes tradicionais. Né? Ali nós temos a... Deixa eu ver o rol que ela apresenta. Assim. Ela colocou tudo no mesmo saco de pseudociências, né? Ou pseudociências, ou outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Então, não sei se isso aqui é pseudociência ou isso aqui é um absurdo. Então, por exemplo, a homeopatia, talvez seja pseudociência. A astrologia, não sei se é pseudociência ou é absurdo. Né? Então, ela vai botando tudo no mesmo saco. Eles, né? A acupuntura e medicina tradicional chinesa. Eu fico assim, será que os chineses são tão idiotas a ponto de passar 4.000 anos praticando uma terapia baseada em certos conhecimentos, isso sendo um absurdo? Será que são tão idiotas a esse ponto de insistir, né? A ponto de legar esse saber gerações e gerações por milênios, sendo que isso é um absurdo, Faz sentido isso, Bia? Tá. Sim, aí tem curas naturais, que eu não sei o que é isso, curas energéticas, modismo de dieta, psicanálise, paranormalidade, disco voador. Acho que o disco voador está no rol dos
absurdo, né? Mas ninguém pretende ser cientista quando fala em disco voador, né? Então ela faz uma confusão, uma mistura que é para desacreditar tudo, né? Isso é muito. Deliberado, né? Então, tem muita má fé nisso aí, né? Ô, Bia, É. às vezes, eu senti vergonha alheia, cara, lendo o texto, sabe? Né? Sim, mas diga aí, depois eu retomo. Ah, tá. Não, então, sobre o que você falou, né? Só fiquei pensando também que ela faz um silogismo, né? Que é uma prática aí da retórica em que você finge que está usando argumentos que seriam válidos para passar um argumento que não é válido, né? Que ela diz assim, não existe negócio de medicina chinesa, não existe negócio de medicina tradicional chinesa, isso foi invenção do Mao Tse-tung. Aí eu vi ela numa entrevista, não é bem isso. O Mao Tse-tung pegou o que já era tradicional e deu o nome medicina tradicional chinesa. Então, ele juntou a acupuntura, junto com outras técnicas, não sei, o chabustão, fitoterapia, que talvez não estivessem tão conjuntas, e botou esse nome. Então, ela diz, isso foi invenção do Mao Tse-tung. Não, não é. Ele apenas colocou um segundinho para você, só um segundinho para você retomar isso aí. A medicina tradicional chinesa não se diz medicina tradicional chinesa da mesma forma como os cavaleiros da Idade Média não se diziam nós, cavaleiros da Idade Média. É mais ou menos isso. Nós, isso aí. filósofos da Antiguidade Clássica. Entendeu? É a posteridade que diz. Que esse nome vai ser dado. Não, eu só quis fazer essa pontuação, mais uma coisa assim, para mostrar como existe, né, uma malandragem ali na maneira como eles escrevem. Mas eu queria colocar aqui um outro ponto, né, que é a coisa assim da própria ciência, né? Essa coisa que eu falei inicialmente, que a ciência tem uma história. Né? Então, claro, você conhece, acho que muitos dos que nos assistem podem conhecer também o Thomas Kuhn, né, que tem o trabalho dele, A Estrutura das Revoluções Científicas, né, que ele mostra que isso que a gente chama de ciência é sempre assim, um consenso entre os cientistas num determinado período histórico. Eles chamam de ciência normal, né? Ciência normal, isso que está dentro de um paradigma que sustenta aquela ciência. E que, de tempos em tempos, esse paradigma vai entrar em crise, né, e que então ele vai ser substituído por um outro paradigma e aquilo que era considerado a ciência normal passa a ser uma visão ultrapassada da ciência. Aí eu fiquei pensando, sabe no quê? Assim, hoje a ciência ela está em crise, porque assim as crises que a humanidade está passando está tensionando, né, essas bases científicas. Né? Nós hoje vivemos uma crise climática que está embasada, né, numa sociedade, num progresso que foi dado com base numa tecnociência. E hoje o que está acontecendo? A universidade, né, os acadêmicos estão ouvindo, acolhendo outros saberes tradicionais. E você estava falando em saberes tradicionais. Aí eu até chequei essa informação. O Ailton Krenak, ele ganhou o título de doutor honoris causa de Brasília. Por quê? Porque ele traz uma outra visão ontológica, né, do que é a natureza, de como se relacionar com a natureza, de como sobreviver. Então, você vê hoje, isso que também tem acompanhado esse debate, né? Assim, a ciência é muito mais aberta, está muito mais porosa a esses outros conhecimentos do que tenta fazer supor esse livro, entendeu? Esse livro ele é muito mais restrito, fechado, do que na prática os cientistas são. Representa sempre, porque é um livro de ideologia cientificista, né? Assim, toda prática decorre dela uma ideologia. Tem a prática da ciência, da pesquisa, né? Da prática, né? E deriva dela uma ideologia. Mas, Bia, isso que você trouxe do tradicional, eu gostaria de avançar um pouquinho. Vamos pegar assim, o que ela diz Eu vou falar ela, porque, perdão, Carlos Orsi, né, para facilitar aqui a nossa conversa. Ela diz assim, no epílogo, ela mostra de onde veio esse título, que bobagem. Estava numa festa de crianças, né? E talvez ela mãe, né, de uma das crianças da festa, e havia muitas crianças com alergia, e uma das mães disse, olha,
bom para isso é homeopatia. E ela se insurge, a Pasternak, e faz uma pregação, né, dizendo o que homeopatia é. Então, ela fala o seguinte, olha, Natália, então, perguntou se todos ali sabiam o que era homeopatia, no que se baseava, quais eram os princípios, a lógica que seguia. E explicou. Depois de ter ouvido essa explicação da Pasternak, uma das mães falou, então é só água? Que bobagem. Então, ela tirou daí. Né? Então, homeopatia é água, e, pô, você ministrar água realmente é uma bobagem. Então, ela tirou daí. Então, de certa maneira, a psicanálise é uma bobagem, a astrologia é uma bobagem. Então, como avaliar? Ela avalia essas práticas e esses saberes desde um ponto de vista, você acabou, né, tocando nesse assunto, eu vou fazer um pouquinho mais de precisão, pegando carona no que você disse. Né? Ela avalia desde um conceito muito restrito de ciência. Muito restrito. Porque essa palavra ciência, ela traduz uma palavra latina, ciência, que traduz uma palavra grega, episteme. Tá. Né? Então, na filosofia, o Parmênides, no seu famoso Perfígio sobre a natureza, ele falou, ó, existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento que a gente herda, né, que está aí na cultura, que quando a gente assimila, eu explicando Parmênides não usou esses termos. Quando a gente aprende uma cultura, uma língua, a gente não aprende só a língua, aprende valores, modo de estar no mundo e o saber, que é a doxa. Ué, seu som sumiu para mim? Talvez o Luiz esteja caindo, hein? Estou achando que ele está caindo. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar aqui num tópico que eu já ia falar, e aí quando ele retornar, ele retorna com o raciocínio que ele estava fazendo, né? Então, uma das coisas que eu estudei, fiz um pós-doutorado nessa área de ciência aberta. Bom, a ciência aberta, ela trata, na verdade, é um movimento, né, que tem diversas vertentes, tá? Então, vamos dizer, a vertente principal é a vertente de que os cientistas devem colaborar uns com os outros e os dados devem ser abertos, os artigos, as pesquisas devem ser logo de cara compartilhadas com todos. Luiz, eu introduzi aqui um outro raciocínio porque você caiu e daqui a pouco eu retorno para você, né? Então, dentro da ciência aberta, dentro dessas vertentes, existe também a ciência cidadã, que ela vamos dizer, praticada aí em várias frentes, em várias pesquisas, e uma vertente dessa ciência cidadã, ela diz assim, não, nós queremos os saberes das populações, tá? Quer dizer, eu vou pesquisar um território X, então eu quero o saber do indígena, o saber do caiçara, do ribeirinho, do quilombola, porque eles têm um saber daquele território que a ciência não tem, né? Que o cientista não tem dentro do seu departamento de pesquisa. Então, eles estão abertos a contribuições dos cidadãos em todos os sentidos, tanto fornecendo dados, como participando da própria concepção da pesquisa, como do desdobramento da pesquisa, como do próprio entendimento daquele objeto de pesquisa, como no caso que eu falei do território. E existe um passo além disso, que é a proposta da ciência comum, que quem faz essa proposta é um pesquisador espanhol, Antônio Lafuente, que ele vai mais além, ele diz que a própria experiência de cada pessoa é um saber que deve ser incorporado também à pesquisa científica. E ele dá um exemplo interessante, só para ilustrar, né, que é o caso dos eletrossensíveis. Os eletrossensíveis são pessoas, principalmente habitantes da Europa, que tinham um mal-estar e iam aos médicos, faziam todos os exames disponíveis, e o médico falou assim, olha, você desculpa, isso é psicológico, porque você não tem nada, não conseguimos detectar nada. Só que com o advento aí das redes eletrônicas, essas pessoas entraram em contato uma com as outras e descobriram que elas tinham os mesmos sintomas. E as pessoas que se descobriram eletrossensíveis, elas têm uma sensibilidade maior às radiações eletromagnéticas que estão aí no nosso meio ambiente. E a partir de um movimento que elas criaram, essa como é que se diz? Essa doença,
vamos dizer assim, passou a ser reconhecida pelos sistemas de saúde público de alguns países lá da Europa. Quer dizer, então, a ciência não tinha instrumentos para conseguir detectar e medir uma moléstia. Isso veio das próprias pessoas. Então, isso é um exemplo que ele dá, né, para dizer que, vamos dizer, todos os saberes, na verdade, né, devem ser incorporados, né, em diálogo para construir para a produção do conhecimento. Então, Luiz, agora retoma a sua palavra, que só É legal isso que você não disse, deixar né? o vazio. Ou seja, a ciência não tinha radar para captar aquilo, né? Isso que era Exato. real, né? É. Passava como uma maluquice, mas, né? E as pessoas conseguiram se articular em rede. Peraí, não sou maluco, não. Tem uma coisa que não é Que não sou só eu idiosincrática, que sinto, né? e fez com que a ciência se debruçasse e ampliasse. A ciência é uma grande conquista do espírito humano, sem dúvida nenhuma. O problema é a ideologia cientificista. Que, se a ideologia está ligada com poder e com capital. Entendeu? Não vou estar nesse mérito. Parece que a Pasternak é ligada à indústria farmacêutica, não tem elementos Ela é suficientes conselheira da Janssen. Está até no para... currículo Lattes dela, isso. Tá, não Então, ela escondo tem um isso. lugar de interesse também Lugar, no mundo, né? é. Então, muito bem. Então, o que eu estava dizendo? Essa palavra ciência, eu estou dizendo o seguinte, a Pasternak usa essa palavra num sentido muito encurtado, é uma concepção restrita, né? E essa palavra já teve uma concepção mais ampla, porque essa palavra ciência vem do latim ciência, que é uma tradução latina de uma palavra grega episteme. Foi na Grécia que se fez essa clivagem. Olha, tem os saberes, vamos dizer, tradicionais, mas tem um saber que resulta de uma pesquisa denodada. Os saberes tradicionais é quase que uma produção coletiva, né, da comunidade, é um saber comum, uma produção comum, coletiva. Os saberes tradicionais, em geral, são assim. Mas tem, além desses saberes, precisamos encarar a necessidade, a compreensão da necessidade de um saber que só se obtém mediante um esforço deliberado. Diríamos isso, por pesquisa. Portanto, é do indivíduo, né, que se debruça sobre um tema e deliberadamente faz um esforço de compreensão daquele tema. Isso é episteme. Então, teria os saberes, doxa, e esse saber, episteme. Então, a filosofia... Então, quer dizer, quando a Roma traduz isso por ciência, ciência, então, é todo um saber rigoroso. Então, nesse sentido, é por isso que se fala ciências ocultas. Se usava ciências ocultas e não escandalizava ninguém. Por quê? Ciência no sentido amplo. Saber rigoroso, feito por conceitos, mediante toda uma pesquisa, uma experiência, e que produz um saber. Esse saber é ciência. Diferentemente das sabedorias populares. Não é? Então, nesse sentido, no sentido amplo, a astrologia é uma ciência, por quê? É um saber rigoroso, tem conceitos. Não é? A alquimia é uma ciência. Por quê? Porque é um saber rigoroso, que tem um objeto, que produz conceitos. Não é? Então, assim, ciência no sentido amplo é teoria. Psicanálise é uma ciência nesse sentido, uma teoria. Não é? Só que com o tempo, e sobretudo a partir da Revolução Burguesa, essa palavra foi se restringindo. Ela tinha um amplo, essa palavra ciência abarcava um amplo conjunto de saberes e foi se restringindo. E nos últimos 100 anos, ela foi se restringindo de tal maneira, porque aí tem uma questão ideológica, política, de validação daquele saber. Sim, sim. Que acompanha esse processo de redução do sentido da palavra ciência, acompanha também duas coisas. A Revolução Burguesa, que precisou de ciência para levar a cabo o seu projeto, não é isso? Pela primeira vez, os saberes, né? Os saberes tiveram uma aplicação imediata para produção, virou uma força produtiva desses saberes, não é isso? Não é? E precisava de uma validação. Então, qual foi a validação? A única atividade humana, produção teórica humana,
que merece a qualificação de verdade é a ciência. É o terceiro momento da verdade. A verdade tem uma história. Ela surge na Grécia, né? Então seria o momento filosófico da verdade. Os filósofos gregos fundamentaram a verdade. E isso é, na Idade Média, apropriado pelo cristianismo, que vai fazer da verdade um valor supremo. Já era o valor supremo na filosofia grega, o valor supremo é a verdade. Agora, continua sendo o valor supremo, só que agora a verdade é religiosa, porque ela se encarnou em Jesus. Então, o segundo momento da verdade. Primeiro filosófico, segundo religioso, e agora o terceiro momento da verdade, o momento científico. Só que a verdade é que quando ela vai abraçada para a ciência se credencia ideologicamente, olha, para falar a verdade tem que ser ciência. Exato. Quase que não é sinônimo, né? Olha, isso é científico. A mulher tem menos neurônios que o homem. Portanto, a mulher é inferior. Isso é científico? Não, isso é ideológico. Isso é ideológico, não tem que ser ciência nenhuma, né? Mas todas essas validações ideológicas, né? Para ilustrar um pouco também, fazer um contraponto aí do que você está falando, né? Que eu tinha citado, né? Os estudos sociais da ciência e tecnologia, e tem um autor, né, bastante conhecido, que é o Bruno Latour, que ele estudou empiricamente os laboratórios, né? Então tem até um livro dele, Ciência em Ação. Então ele mostra assim como são as controvérsias, né, as disputas que existem dentro de um laboratório, que tudo que as conclusões às quais se chega são interpretações, são as interpretações mais adequadas, né? Assim, uma coisa bastante díspare, né, dessa ideia de que, né, é a verdade, né? E então, assim, estudando assim que laboratórios são vivos, né, que eles estão imersos nesse contexto aí, né, de disputas, de interesses, sabe, que é uma coisa encarnada, né? A ciência é uma coisa encarnada, ela está aqui na carne das pessoas, né? Não é uma coisa. Parece que quando você fala isso, essa história da verdade, parece que há mesmo um tipo de projeção, né, da ciência para essa verdade de Cristo, né, que é alguma coisa que está transcendendo, é uma coisa pura, é um lugar onde as coisas, né, entram por um funil e saem do lado de lá puro, como se não fosse contaminar, como se não houvesse contaminação de tantas coisas, né? E eu só queria trazer também aqui, que uma pergunta que veio aqui da Virgínia, da nossa audiência, que ela fala do Popper, se você pode falar, porque a Pasternak se apoia muito na filosofia do Popper, né? Então a Virgínia pergunta, não tem um filósofo que diz que uma teoria científica só pode ser considerada como teoria científica se puder ser falseada, o tal do Popper? O Popper que é o pai dessa redução da ciência, que era todo saber rigoroso. É ciência ocultas, astrologia, alquimia. Foi assim durante muitos séculos, só nesses últimos 300, 200 anos, que o conceito de ciência foi se restringindo. Aí o Popper vem e dá essa carimbada. Ciência, só pode ser chamado de ciência aquilo que passar pelo critério da validação, da verificação ou da falseabilidade, né? Então, o Popper arranjou o corte, né? Como você faz o corte? Isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência. E aquilo que se apresenta como um saber, se não passar por esse corte, se não for aprovado pela critério ou da falseabilidade ou da verificação, é pseudociência. A Pasternak vem diretamente daí, né? Muito bem. Mas eu queria ver, agora eu perdi um pouco. Sim. Vamos pegar assim, no epílogo ela diz o seguinte, olha, logo depois dessa festinha, né, onde ela desmoralizou, mostrou a verdade acerca da homeopatia, que a homeopatia é água, eu fui paciente de homeopatia. O Bia, aquilo me trazia uma reação, cara. Eu ficava com febre, eu ficava com uma dor de garganta brutal, sabe? Aí eu ligava para o médico, não, aumenta a dosagem. Comigo ela tinha um efeito, não sei se benéfico ou maléfico, mas funcionava no sentido de... Efeito, não era água que você costuma beber. Ou né? Uma água benta, uma água que passarinho não bebe, né? Talvez seja, né? Essa água da homeopatia. Mas, Bia, ela diz o seguinte, a nossa amiga Pasternak, ela parece ser gente boa, meio doidinha, às vezes, né? Mas
ele falava assim, eu acredito na ciência. Lembra, na época da Covid? Eu falei, como é que alguém acredita na ciência? Crença crença não é uma coisa de culto religioso, né? A crença na ciência é uma contradição nos termos, né? Sim, ela diz o seguinte, olha, que como vimos, muitas dessas pessoas que acreditam nessas bobagens, foram vítimas de um marketing perverso e de uma sociedade que não investe em letramento científico e ensino de pensamento crítico e racional. Diria assim, Pasternak, eu não tenho a menor condição, eu nem duvido que você não seja letrada cientificamente, acredito que sim. Agora, quanto ao ensino crítico, está faltando crítica. O que é o pensamento crítico, Bia? O fundamento de uma postura crítica em qualquer aspecto da vida. Eu tenho que investigar de onde eu estou partindo. Não é? Numa relação, vou discutindo relação com a patroa. Eu tenho que ver, eu acho isso. Mas de onde eu estou achando isso? As minhas premissas, os meus sentimentos são adequados? Eu tenho que olhar para mim. O macaco tem que olhar para o seu rabo, senão ele não é crítico. A condição do pensamento crítico é o macaco olhar para o seu rabo. Ela não pensa a ciência, ela parte disso aqui como verdade revelada. É o espírito religioso. Porque se ela levasse em consideração de onde ela está partindo, ela teria que dizer, eu estou partindo de um conceito reduzido de ciência. Ou deste conceito específico aqui, né? Bem restrito de ciência. Nesse conceito bem restrito de ciência, eu digo que a psicanálise é pseudociência. Agora, qual é a validade desse conceito reduzido de ciência? Aí eu digo o seguinte, Bia, não, fala você, depois eu volto aí. Tá bom, não, uma coisa que eu ia falar logo na introdução, até você lembrou, e é importante colocar, ela teve um papel bastante relevante aí na época da pandemia da Covid, né? Combatendo aí o negacionismo, que era aqui do nosso presidente na ocasião, né? E aí, assim, o que surpreende a gente agora é, vamos dizer, toda essa reputação, né, que ela conquistou naquele momento, no trabalho importante que ela fez, ela agora usar isso de uma maneira meio esculachada, assim, né? E eu queria até citar isso, porque eu acompanhei, né, bastante o debate aí entre os psicanalistas, que eu me interesso por psicanálise, sigo alguns canais e vi algumas considerações a respeito. Então, a conclusão que se chega é que ela não foi científica, não seguiu os padrões científicos ao fazer a crítica dela, porque ela nem ao menos se informou sobre a bibliografia mais recente, sobre a contestação à obra de Freud, para escrever o capítulo sobre a psicanálise. Então, o que é dito, até inclusive o Christian Dunker, que fala muito isso, né, que é um psicanalista, professor da USP, que tem um canal no YouTube, é que o que se fala, o que se questiona, né, sobre o próprio conceito de inconsciente, o conceito de conteúdo reprimido, que isso tem várias... isso gerou um debate, que esse debate já foi superado. Aí um outro professor da Unicamp que eu assisti, assim, é uma coisa assim, vergonha alheia, ele debatendo com o Carlos Orsi, você fica com pena do Carlos Orsi, entendeu? Que ele mostra assim, artigos que foram publicados nas revistas mais importantes de neurologia do planeta, né, confirmando as hipóteses do Freud. E o Dunker, no caso, diz que ele chegou, que ela tem o Instituto Questão de Ciência. Então, esse debate a respeito da psicanálise já está nesse instituto, já tem alguns anos. Então, ele já debateu, já falou dos artigos que, vamos dizer assim, atualizam esse debate, e isso não foi considerado no livro. Então, eles não podem dizer nem que eles não sabiam, sabe? Então, assim, fica uma coisa meio feia, na verdade. Você fala de ciência, mas você não está sendo honesto usando um método científico para o debate. Além de não ter consultado as fontes, ok, né? Está falando uma coisa que não sabe, né? E se por ouvir falar. Mas né? se você vai falar, você tem que saber, você tem que se informar, faz parte do trabalho, né? Além disso, eu quero apresentar uma outra questão. Tá. Que faltou também. Tá. Que se eles são cientistas, tem que levar em consideração, além das fontes, né? Tem que saber o que Freud disse, né? E o que falaram depois, saber como é que é o estado de arte daquele debate. Isso, estado de arte, tá, ok. Mas tem uma outra coisa, talvez tão importante ou mais do que isso, Bia.
tem que consultar os pacientes. Faz parte. Dizer assim, na astrologia não faz sentido porque não dá para dizer que os astros influenciam, porque quando a criança nasce, o parteiro ele tem muito mais força magnética com o bebê do que o Vênus que está. Então, portanto, aí você valida a astrologia desse ponto de vista. Mas esquece de perguntar uma coisa assim, e as pessoas, e os clientes? E os clientes? Ô, Luiz, Se posso você voltar não um levar em pouquinho? consideração se você não levar em consideração os clientes, você não está fazendo uma avaliação científica. Eu Aí ela vai pensei dizer, nisso. Eu pensei nisso. só um segundo, Bê. Ela vai falar Tá assim, bom. mas é o efeito placebo. Vamos falar sobre isso aí. Não, eu só pensei em complementar aí o que você está falando, que eu pensei muito nisso em relação às terapias complementares no SUS. Ela chega e fala, não, porque isso não funciona, isso é placebo. Então, uma maneira de ter uma pesquisa baseada em evidência seria fazer uma consulta às pessoas que usam essas terapias complementares no SUS e fazer um acompanhamento de como é que foi a evolução do bem-estar ou da doença dessas pessoas. Isso seria uma coisa baseada em evidência. Ela não faz, ela só fala é placebo. Tá, mas funcionou no SUS? O que as pessoas que foram atendidas seria o mínimo. Sabe por que relatam a respeito? Isso seria uma pesquisa importante para saber se isso é válido para continuar no SUS ou não. Entendeu? Essa parte é omitida, né? O resultado da prática é omitido. Porque por isso que o trabalho dela não é científico, eu insisto, é ideológico. Exato, tá certo. Tem que levar em consideração isso. Pega 100 pessoas ou 200 pessoas, ao acaso, seguindo fazer 200 mapas métodos, né? astrais e botar para cada pessoa o seu mapa, que ela não sabe qual é, e mais 3. Cada uma dessas 200 pessoas estariam submetidas a 4 mapas, sendo que um correspondente ao seu nascimento. Sim, é um método. E outros 3 não. Aleatório, ela está submetida a 4. randomizado. Aí dá algum tempo, daqui a 2 horas, você vai dizer qual é o mapa que mais se aproxima às suas emoções mais íntimas. Essa experiência já foi feita. E os índices de acerto são assim, muito para além de placebo. É mais de 80%. E na nossa experiência de vida, as pessoas que a gente conhece que não são idiotas, que fizeram mapa astral, quase que a totalidade das pessoas diz o seguinte, eu me reconheci naquilo. Eu não posso me negar a ouvir isso, Bia. Independentemente do fato de eu não ter resposta teórica para dizer por que se pode conhecer uma pessoa examinando a carta astral dela. Eu não sei por quê, mas eu não posso me negar a reconhecer que as pessoas, da sua esmagadora maioria, dizem, eu me reconheço nisso. E mais, eu reconheço que aqui tem uma informação de muita boa qualidade a meu respeito. E mais, eu vou observar isso, eu vou trabalhar isso, porque eu percebo que trabalhando isso, eu posso ter um crescimento psicológico. É isso o depoimento das pessoas. Se ela não leva em consideração isso, ela não está sendo honesta. Ela não está sendo honesta, porque ela está desconsiderando. Se ela vai num terreiro de Umbanda e dizer que aquilo ali, ou de Candomblé, e dizer que aquilo ali é efeito placebo, ela tem que ir lá e ver se ela é honesta cientificamente. Se ela não tem resposta para aquilo, para aqueles fenômenos, que ela se curve diante daquele fenômeno. Esse fenômeno eu não consigo alcançar. Isso. Mas não posso denegar pelo fato de não alcançar uma causa eficiente para aquilo. Entende? Isso seria fazer ciência. E isso vai pegar mil clientes, pacientes de homeopatia, e dizer qual foi a sua experiência sobre isso, para ver se é efeito placebo ou se tem alguma coisa mais do que isso, caralho. Não é? Diga, Bia. Desculpe a minha exaltação. Pois é, até estava pensando aqui, eu vi agora uma pergunta aqui da Márcia, né? Um comentário. Acho que o livro foi feito para vender. Ela, que teve uma participação importante nos anos da pandemia, agora está sendo essa decepção, triste. É isso aí.
a Márcia aqui concordando com o que eu falei, que ela teve um papel muito importante, né, mas que agora ela deu uma descambada, né? E o que eu tinha pensado é o seguinte, assim, eu acho que o verdadeiro cientista, né, enfim, sou da comunicação, fiz algumas pesquisas e tal, mas assim, a sua curiosidade e a sua abertura para o que você não sabe, para um certo mistério que existe no mundo, né, na vida, né? A medicina não sabe muita coisa, né? Evoluiu em muitos sentidos, não tem dúvida, né, de tratamentos e transplantes e tudo mais, mas a causa de muitas doenças é desconhecida. Então, será que não dá para, talvez, a homeopatia ou a acupuntura ajudarem a ter uma outra visão, né, do corpo humano, que é uma visão? O que é um corpo, né? A medicina, a biologia atual vê o corpo de uma forma bastante mecanicista, a gente pode dizer, né? Não sei se está certa essa palavra, mas não é um tanto restrito, né? Quem sabe se outras maneiras, outras formas de olhar o corpo humano não podem oferecer, né, saídas aí para a medicina, né? Deixa eu falar uma coisinha para você seguir. A medicina, então, do Ocidente, ela não vê o corpo. Ela vê parte do corpo. Certo, exato. Né? Vê o coração, vê o fígado, né? Os ossos, vê os rins, não vê o corpo. Você vai no especialista, que aí te manda para um outro especialista. Mas existem alguns médicos que buscam essa visão mais completa, sem dúvida. Né? Mas aí não está credenciada, porque aí você entra num terreno de indeterminação, né? Na medida que você vai ampliando o seu objeto, você vai ampliando a sua indeterminação. Aí não passa pelo critério do Popper. Aí precisa ser ciência. Não, eu queria, assim, não sei se a gente já pode ir caminhando, se você tem mais coisa para falar, mas uma coisa que eu penso assim, mas uma coisa que para mim seria a última coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu tinha pensado em falar, comecei a falar, né, dos limites da ciência, do que a medicina não sabe, mas a ciência também, ela tem se mostrado bastante limitada para dar conta dos problemas que a gente tem enfrentado, né? Acho que já citei também, né? Que é a questão que a gente vive hoje, do esgotamento de recursos naturais, né, da crise climática. Então, a gente está num momento realmente assim que a gente precisa... que a ciência, esse modelo que está aí, não está respondendo a essas várias questões. Então, como que a ciência está precisando realmente, né, ouvir os povos tradicionais, ouvir, né, as próprias pessoas, os habitantes de vários lugares que podem oferecer aí visões e informações que possam, de alguma maneira, colaborar, né, para a gente encontrar uma saída. Assim. Precisamos de uma mudança de paradigma, me parece. Né? Estamos numa crise muito grande. Então, a ciência de verdade, assim, o cientista de verdade, sei lá, como eu acho que seria o ideal, né, ele tem que se colocar com mais humildade para tentar encontrar aí, caminhos, saídas para os grandes problemas aí que a humanidade está enfrentando, que nunca enfrentou problemas dessa dimensão, né, problemas que podem aí acabar com a vida humana na Terra, né? Nós sabemos disso, cada vez mais sendo avisado para nós, né? Mas diga aí, Luiz, o que mais que você gostaria de falar? Mais duas coisinhas. Eu diria assim, fazendo um copy-dash aqui no seu texto, diria assim, no lugar, eles deveriam ter um pouco mais de humildade, sabe o que eu diria? Um pouco mais de sabedoria. Sim. Falta sabedoria. Tem conhecimento técnico. Para essa visão da Pasternak, vamos falar, né? Não é que toda ciência é assim, mas para essa visão que ela está propagando, né? Porque ela confunde, no texto dela, as pessoas confundem conhecimento com sabedoria. São coisas diferentes. Né? Tem muito... cara sabe tudo é um estúpido, um idiota, um cretino. Né? Sabemos disso. Né? Então, conhecimento e sabedoria são coisas distintas. O especialista tem conhecimento, o que não impede que ele tenha sabedoria, mas é por outra via. Então, no texto dela, eu tentei achar que não... ele diz o seguinte, a ciência é a única condição de ter um conhecimento verdadeiro da realidade. Isso é falso. A ciência não conhece a realidade, isso é falso. Ela conhece partes, os fenômenos químicos, que não é a realidade. Parte. Senão podia fechar a porta de tudo, né? Já sabe tudo.
a ciência tem uma limitação tem uma característica faz a sua fortuna e a sua miséria, a sua grandeza e a sua pequenez. Isso aqui é só a ciência de objeto, delimitando. Sim. Né? Então, aqueles fenômenos físicos, aqueles fenômenos biológicos, aqueles fenômenos químicos. Mas isso não é totalidade. Nós vivemos na totalidade. Então, a ciência, ao determinar esse objeto, ela obtém um grande rigor, mas daquele objeto. Então, a ciência não é um discurso adequado da realidade. Não é. Porque a realidade é a totalidade. Aí falamos, os médicos hoje conhecem coração, conhecem fígado, mas não conhecem o corpo humano. A medicina tradicional chinesa trata do corpo humano. Então, temos o que aprender aí. Estão mais avançados nesse aspecto da totalidade. Porque eu não sou a soma do meu fígado, do meu coração, dos meus rins, lamento dizer, e do meu pulmão. Eu não sou isso. Eu sou uma totalidade. E vivo como uma totalidade. Que quando eu chego num consultório de um psicólogo ou do médico, eu quero ser encarado com essa totalidade que eu sou. Eu não sou a soma de fígado com rim. E eles me trazem isso. Então, a ciência é uma limitação do saber. Não estou desprezando esse saber. Inclusive, eu estou vindo do médico. Exames. Eu também fiz exames hoje. Do meu fígado. Quero que ele fique o melhor possível. Mas eu não sou um fígado somado aos outros órgãos, entendeu? Então, esse conhecimento da totalidade, a medicina não tem, porque ela não tem essa envergadura. Portanto, tem que dizer o seguinte: a ciência não é um saber adequado para a totalidade. Porque ela não tem alcance da totalidade. Tem essa limitação, da sua característica. Outra coisa, Bia, essa crítica aos saberes tradicionais parte de um pressuposto que, a meu ver, é falso. Eu nunca vi ninguém falar isso que eu vou falar agora. Está supondo que aquele homem, aquela mulher, lá de 300, 500, 1 milhão de 1.000 anos atrás, é o mesmo de hoje. Ele fica espantado. Como é que os índios acreditavam nisso? Por quê? Você pega aquela prática dos indígenas e transporta para o nosso universo de sentido, para o nosso mundo, não faz sentido. Ou seja, eu só posso avaliar aquilo se eu for aquele mundo. Porque aquilo faz sentido naquele mundo. Significa naquela sensibilidade criada por aquele mundo. Naquela percepção do real criada naquele mundo. Portanto, aquele homem, em alguma medida, é distinto do que eu sou. Vou dar um exemplo muito curtinho. Uma russa que mora no Brasil já há algum tempo, né? E ela faz assim blogs, né, na internet, no YouTube, sobre essa experiência de uma russa no Brasil, muito interessante. E ela fala da língua, né? Aprendeu russo. Ela não consegue compreender como é que os substantivos têm gênero. Ela diz gênero é para pessoa, o homem é a mulher. Agora, a mão, o pão, ela não consegue entender isso. Né? A mão e o pão, né? Como é que você está emprestando gênero às coisas? Né? É muito interessante. É outra coisa dos artigos definidos e indefinidos, porque na Rússia, nas línguas eslavas não tem, né? Então, a casa e uma casa, não consegue entender isso. Para a gente, olha só, o que para nós é a coisa mais natural do mundo, a casa e uma casa. Não tem como, né? Por quê? Porque nós formamos a nossa capacidade linguística no interior de uma língua que faz essa distinção. Outra coisa, olha só, isso que eu queria dizer. Ela falou assim, a palavra lá e a palavra lã. Casaco, o meu casaco de lã está lá. É impossível nós fazermos alguma confusão entre lá e lã. Ela fala assim, eu não consigo perceber a diferença entre lá e lã. Porque na língua russa não tem esses dois sons. Então, eu quero dizer o seguinte, aquilo que para nós é totalmente diferenciado, lá e lã, para ela não. Ou seja, a percepção, a sensibilidade é diferente. Em mundos diferentes. Então, para eu compreender os saberes tradicionais, eu tenho que saber, aquele cara é diferente. O Kasper Hauser, que passou 15 anos sozinho, ele tinha um conjunto de percepções que o médico que tratou dele não tinha nome. O indígena também tem um conjunto de percepções que nos escapam.
É nesse mundo de percepções diferentes, sensibilidades diferentes, que aquilo faz sentido aí. Então, eu não posso transportar e validar ou invalidar o saber dele a partir desse mundo que é meu, que é distinto do dele. Inclusive, os corpos são distintos, entendeu, Bia? Não é? Agora, como é que eu posso importar e saber? Sim, fazendo essas mediações, sabendo que, em alguma medida, a minha sensação é diferente de outra. Portanto, eu diria o seguinte: a homeopatia funciona para algumas pessoas, para outras não. Porque a sensibilidade. A homeopatia supõe um tipo de sensibilidade que não é generalizada. Né? Então, como é que eu vou introduzir isso na ciência? Olha, de certa maneira, as pessoas não são iguais. Você tem que levar em consideração essas diferenças para validar ou invalidar os saberes. Diga, Bia. Uma coisa que tem sido muito falada é dessa questão mesmo, né, de que cada conhecimento tem também o seu método, né, cada tipo de conhecimento, até cada tipo de ciência, né, assim, a própria psicanálise, no caso, né, a complexidade, né, da subjetividade humana, você não pode medir assim, né, pega aleatoriamente tantas pessoas e faz a mesma abordagem do mesmo jeito que vai ter o mesmo resultado. Claro que não, cada pessoa é uma vivência única, né? Não tem essa comparação, é impossível, né? Então eu queria, na verdade, já ir caminhando para o final, que a gente já está aqui quase uma hora, né? E acho que eu falar assim, né? Primeiro, ninguém aqui está falando contra a ciência, né? Nem eu, nem você, não é isso. Mas nós estamos, sim, argumentando de que o que a Pasternak faz, na verdade, não é divulgação científica, é ideologia, né? Que ela não segue o método científico para se contrapor, argumentar, criar os argumentos dela aí contra essas coisas que ela considera bobagem, que a maneira como ela trata essas coisas é uma maneira bastante pejorativa, desrespeitosa, né? Que por isso que eu acho que, na verdade, o livro dela está vendendo muito, mas ela não, sei lá, fica desacreditada, né, a fala dela, porque ela realmente, essa coisa, você perde a razão, né, quando você não respeita o seu adversário ideológico, né, vamos dizer assim, né? Então ela demonstra aí, como a gente comentou, uma fé em várias colocações aí, várias afirmações dela. Então é isso, eu acho que o nosso papo foi muito legal. Não sei se ficou confuso para quem nos assistiu, né? Depois a gente assistir de novo para ver se ficou uma linha boa aí para todo mundo acompanhar. Mas aí, então, foi muito bacana. E aí tem a gente depois, na última quinta-feira do mês, né? A gente retorna talvez num horário um pouco mais tarde, né, Luiz? Vamos pensando nisso. Vamos ajustando. Mas diga aí, quais são as suas considerações Eu finais? não vou poder perder a piada pronta, né? O Pasternak, que bobagem. Então, queridas e queridos, espero que tenha ajudado aí na compreensão. E reforçar, olha, eu levei todos os meus filhos aos médicos, nunca a curandeiro. Eu vou a médico, não vou a curandeiro. Então, cara, não vem com essa que eu não estou respeitando a ciência. Eu estou criticando a ideologia cientificista, porque ela empobrece o debate, empobrece a visão de mundo e está a serviço de interesses que não são lá muito, muito interessantes do ponto de vista do povo. Coletivos. Do coletivo. Visando o bem comum, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, tchau, tchau. Obrigado, Arlindo, aí pelo guarda. Bia, tchau, tchau. Tchau, Luiz. Até a próxima. Mês que vem estamos aí, última quinta-feira do mês, tá? Tchau, tchau, pessoal.